Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as gravações, trazer até vocês informação precisa e de qualidade. Você já parou para pensar se sua vida é a sua vida mesmo? Se a vida que você leva é real? E se não for? Se todo mundo, tudo que nós achamos real, foi apenas uma simulação, uma fantasia, uma enganação, uma mentira? É isso que Matrix, dos Wachowski, fazem. Então, hoje aqui no canal Cosmos Cultura Nerd, nós vamos discutir exatamente isso. Matrix! Cosmos Cultura Nerd. Matrix, dirigido pelas irmãs Wachowski, é um marco no cinema de ficção científica. Ele oferece uma narrativa complexa e mescla ação, filosofia e questões existenciais em um cenário distópico. O filme ele se destaca tanto por sua inovação tecnológica quanto por suas profundas mesmo, camadas de interpretação. O cerne de Matrix reside nas suas reflexões filosóficas. A premissa básica de que a humanidade, ou seja, nós, vivemos dentro de uma simulação criada por máquinas. Isso provoca questionamentos profundos sobre a realidade e a percepção. O filme questiona muitos conceitos que vão desde o mito da caverna de Platão até questões contemporâneas de hiperrealidade. Outros aspectos filosóficos que existem no filme é, por exemplo, a questão da libertação da mente. Neo, que é o protagonista, ele é constantemente confrontado com que a sua realidade é ilusória. A escolha entre a pílula azul ou a pílula vermelha simboliza a escolha e o confronto entre a ignorância e o despertar para a verdade. Essa dualidade ela pode ser interpretada de diversas formas, desde uma metáfora para o despertar de consciências políticas e sociais até uma reflexão existencial sobre o livre-arbítrio. Matrix ele transcendeu o cinema, o seu impacto na cultura pop é imenso. Quando Matrix foi lançado lá em 1969, as Wachowski ainda não haviam feito sua transição de gênero. Na época elas eram conhecidas como os irmãos Wachowski. E a sua transição para Lana e Lee ocorreu alguns anos depois. Mas, no entanto, alguns críticos e estudiosos, já naquela época, identificaram elementos temáticos no filme que poderiam ser interpretados como metáforas para experiências trans e questões relacionadas à identidade de gênero, mesmo de uma forma inconsciente ou implícita na época da criação. Ou seja, Matrix é uma obra de lacração, como gostam de chamar alguns. Mas será que é só isso? Será que Matrix é só lacração? É realmente lacração? Olha, como existem muitos temas lá em Matrix, e podem ser até mesmo interpretados como uma alegoria trans, como a busca pela verdadeira identidade, a desconexão entre a realidade percebida e a luta contra o sistema opressor, a questão da identidade interna verdadeira. E tudo isso são temas que ressoam muito com a comunidade trans. E após as suas transições, as Wachowski confirmaram que esses temas fazem parte do subtexto do filme, ou seja, estão lá de propósito. Isso faz Matrix não apenas uma obra de ficção revolucionária, mas também uma poderosa alegoria para a libertação e a descoberta trans. Embora alguns gostem, como eu falei, chamar essas pautas de lacração e tal, eu acho que toda a diversidade, eu acho que toda pessoa tem direito de se expressar do jeito que ela quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Então, essa é a minha opinião. Só que o filme não se baseia só nisso. Não é apenas um discurso para a identidade trans.
Ele também gerou todo um subgênero de filmes de ficção científica. Exploram temas de realidade simulada, ele inspira debates acadêmicos e sobre o seu cunho filosófico. A influência também pode ser vista em filmes como Origem, de 2010, Ex Machina, de 2014, e também explora essa relação entre mente, tecnologia e realidade. A mitologia em Matrix é uma parte fundamental da narrativa. Ela está profundamente entrelaçada com conceitos religiosos, filosóficos e simbólicos que remontam a mitos antigos e tradições espirituais. Neo, ele é uma clara representação do arquétipo do escolhido, o salvador da humanidade, o Messias. E esse arquétipo, essa figura, está presente em várias mitologias ao longo da história. Neo ele é visto como Messias, uma figura semelhante a Cristo, cuja missão é libertar a humanidade da escravidão virtual das máquinas. E há vários paralelos entre a figura de Neo e figuras míticas de salvadores. No cristianismo, Neo ele pode ser comparado a um Jesus Cristo, que morre e ressuscita no clímax do filme. Ele passa por uma jornada de autoconhecimento, negação, sacrifício e, eventualmente, renascimento, e um processo que ecoa com a paixão de Cristo. Assim como Jesus, Neo é visto como o Salvador profetizado que trará a libertação à humanidade da opressão das máquinas. Assim como Cristo trouxe ou trará, conforme a interpretação religiosa de cada um, a libertação do pecado. No budismo, a ideia de despertar também é central, tanto no budismo como no hinduísmo. E em ambas religiões, ambas doutrinas, refletem isso. No budismo, Buda ele desperta para a verdadeira natureza da realidade e assim alcança o Nirvana, o paraíso. Da mesma forma, Neo desperta da ilusão da Matrix, ele enxerga a verdade por trás da realidade simulada. O conceito de Maya, de ver a verdade por detrás da realidade simulada, na filosofia hindu, também ressoa com a narrativa de Matrix, onde o mundo é percebido de uma falsa construção. Morpheus é o mentor, o guia de Neo em sua jornada, lembrando figuras mitológicas como o oráculo de Delfos, na mitologia grega. O oráculo fornecia visões, conselhos que guiavam os heróis em suas jornadas. Morpheus ele age como aquele que acredita, que reconhece em Neo como um escolhido, oferecendo-lhe a escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. Assim, ele atua como parte de uma ponte entre a ilusão e a verdade. Ele também pode ser identificado com Prometheus, quando ele desafia o controle das máquinas e traz conhecimento para Neo. Lembrando assim o mito de Prometheus, o titã que rouba o fogo dos deuses para o dar à humanidade e sofre por suas ações. E assim como Morpheus, é perseguido e torturado por agentes por sua rebelião. Trinity, ela desempenha um papel da companheira leal e guerreira, mas também uma guia espiritual. O seu nome é uma referência direta e clara à Santíssima Trindade do cristianismo, uma questão que simboliza a unidade e sacralidade. Ela também pode ser vista como uma força de equilíbrio para Neo, representando o aspecto feminino necessário para a plenitude de sua jornada. Na mitologia, Trinity, ela pode ser comparada a figuras como Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra, que muitas vezes guia os heróis mitológicos em suas missões. Ela também pode ser vista como uma encarnação da Âmina, o arquétipo feminino na psicologia junguiana, que ajuda Neo a alcançar sua totalidade espiritual. Agora, o agente Smith, ele pode ser visto como uma representação do antagonista mítico, o adversário que se põe às limitações do herói. Ele compartilha características de figuras mitológicas como o Loki da mitologia nórdica
ou até mesmo de Satanás na tradição cristã, e personificam a desordem e o controle sobre o mundo material. A sua função é manter o status quo e impedir que os humanos descubram a verdade sobre Matrix, funcionando assim como uma força de repressão. A escolha entre as pílulas é um dos momentos mais emblemáticos do filme e carrega um forte simbolismo mitológico. Ela pode ser vista como uma alusão do mito do livre-arbítrio, presente em várias tradições, onde o indivíduo deve optar entre permanecer na ignorância ou buscar a verdade, mesmo que isso implique no sacrifício e sofrimento. Na mitologia grega, por exemplo, gente, o herói, muitas vezes, enfrenta a escolha entre o caminho fácil, mas ilusório, e o caminho difícil, mas verdadeiro. Se a gente pegar, e lá em Matrix, fala para você, você pode tomar pílula e continuar vivendo a ilusão. Ou você pode tomar outra pílula e despertar, conhecer a realidade. Vai ser dura, vai ser difícil. A escolha é sua. É um paralelo com o mito grego. Agora, tudo isso também está de acordo com a narrativa da jornada do herói, que foi descrita por Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Neo é um herói relutante. O chamado para a aventura, quando o mafioso busca, lhe é oferecida a escolha entre a verdade e a ilusão, e ao aceitar a pílula vermelha, ele atravessa o limiar e entra num mundo desconhecido. E ao longo do filme, ele enfrenta testes, aliados, inimigos, até que no clímax ele morre. E depois ele renasce, alcançando um estado de herói plenamente realizado. A ilusão criada pelo sistema da Matrix, ela funciona, falando agora um pouquinho de ciência, ela funciona como uma realidade simulada. Ela engana o nosso cérebro para fazê-lo acreditar que o que está experimentando é real. As pessoas aprisionadas na Matrix, elas não percebem que estão presas e elas recebem estímulos e sensações como se fossem oriundos do mundo físico. E essa manipulação da representação e experiência acontece através daquela interface neural direta, aquele plug conectado aqui na base do crânio, onde a Matrix envia estímulos diretamente para o cérebro, ativando as mesmas áreas que serão acionadas em uma situação real, ou seja, simulando a realidade. E a pessoa, assim, não tem discernimento, não tem como diferenciar a simulação do real. E o ser humano percebe a realidade através dos sentidos, que é a visão, o olfato, o tato, o paladar. E na Matrix, esse sistema, esses sentidos são naturais, são dados, carregados com dados gerados digitalmente, simulando o ambiente físico responsável pela percepção sensorial. Na Matrix, o sistema substitui todos os sentidos naturais com dados gerados digitalmente, simulando assim um ambiente físico ao ativar diretamente essas áreas do cérebro responsável pela nossa área sensorial. Isso significa que a visão, o toque, o som, tudo que vocês experimentam dentro da Matrix é um fluxo de informações artificiais que limita a experiência sensorial do mundo real. Esses sinais também afetam o sistema límbico, as partes do cérebro responsáveis pelas emoções, permitindo assim que os prisioneiros sintam medo, felicidade, raiva ou amor dentro da Matrix. E ao manipular essas emoções, o sistema pode gerar experiências subjetivas, realmente ricas e complexas, reforçando ainda mais a ilusão de realidade. E a conexão entre mente e corpo de Matrix é tão intensa que caso alguém morra na simulação, o corpo físico também sofre as consequências. O cérebro, ele acredita que realmente está vivendo aquela experiência
e desencadeia toda uma série de respostas fisiológicas que podem levar à morte. Esse fenômeno é chamado como efeito psicossomático. O cérebro, ao interpretar a morte como uma realidade, envia sinais ao que o corpo físico reaja de acordo com os estímulos que está recebendo, levando consequências fatais. Por exemplo, uma parada cardíaca pode ocorrer se o cérebro acreditar que sofreu uma lesão mortal e a pessoa acaba tendo uma morte física real. E assim, meus amigos, chegamos ao fim de mais esse vídeo. E se você gosta desses nossos vídeos, faça os 3 Cs. Curte, comente e compartilha. Também se inscreva no canal. Isso é muito importante aqui para esse canal, que apenas quer trazer informação que precisa de qualidade até vocês. Eu também peço a vocês, se gostam desses temas, me sigam também no canal Star Geek Networks, onde toda terça, uma live de 1h30, eu junto com alguns amigos, a gente debate algum tema da cultura nerd geek. E até o próximo vídeo e vida longa e próspera, meus amigos cosmonautas.